Bom dia! E estamos aqui para o nosso terceiro dia de leitura, de aprendizado com a palavra de Deus. E hoje o tema não poderia ser outro, do que quem é o caminho, Então vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por essa oportunidade de estar viva e levar a Tua palavra para todos que estão assistindo. Que não seja eu que esteja falando, que seja Ti, Senhor, e que todos compreendam esta revelação. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra está aqui em João, capítulo 4, do versículo 5 e 6, e depois pulamos para o versículo 15. O versículo 5 e 6 fala: Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Já o versículo 15 fala: Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Amém? Então, quem é o caminho? Jesus é o caminho para o céu, para a eternidade. O caminho também está relacionado com a nossa caminhada cristã, que devemos focar em Cristo, Jesus, para não cairmos em tentação, tropeçar. Quando estamos com os olhos fixos em Jesus, nada nos abala. O que significa esses olhos fixos que eu até coloquei aqui em aspas? Significa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações têm que estar sempre alinhados com Jesus, em Jesus. Jesus, ele é a verdade, pois o pai da mentira é o diabo, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Temos que estar sempre vigilantes e orando. Quando eu falo que temos que estar sempre vigilantes e orando, significa que para não falarmos mentiras e com isso dar autoridade aos demônios para agir em nossa vida, que muitas vezes é chamado de brecha, dar brecha na vida. Porque você deu brecha e por isso está acontecendo isso. Muitas vezes não é o demônio, tá? Muitas vezes são nossas atitudes. Então a gente não pode colocar tudo na responsabilidade da espiritualidade. Mas muitas vezes também somos nós que damos brecha para que alguma coisa aconteça em nossa vida. Lembrando que tudo que acontece em nossa vida, Deus permite, seja para aprendizado, seja para o nosso crescimento espiritual, seja para a nossa evolução. Ele também fala aqui que Ele é a vida. Se Jesus é a vida, quem é a morte? O diabo. Então, eu sempre digo que tem o livre-arbítrio. Existe sim o livre-arbítrio, mas só tem dois caminhos: o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da vida, o caminho da morte. Então, a escolha é nossa. Nós todos os dias temos que estar escolhendo, tomando decisões em nossa vida para sempre escolher o que é melhor. E o melhor é Jesus. Não existe outro. Não tem como chegar ao Pai, amar ao Pai, sem amar a Jesus, Muitos dizem que conhecem a Deus, que amam a Deus, que Deus os protege, mas não confiam em Jesus, não acreditam em Jesus. Mas aqui na palavra está escrito que não tem como chegar ao Pai sem conhecer Jesus, sem aceitar Jesus, porque Jesus é Ele que é o caminho para a eternidade. É Ele que te leva ao Pai. Então, Jesus é tudo em nossa vida. Jesus é quem nos leva ao nosso Pai eterno. Já o versículo 15 fala: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Não tem como você dizer que ama Jesus e não está em obediência, E detalhe, a obediência não está só aqui no Novo Testamento, não. Está na Bíblia toda, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia toda é gerada em obediência aos seus mandamentos. Quando fala em mandamentos, muito foca em mandamentos do Velho Testamento. Mas lembrando que Jesus, ele fala do Velho Testamento.
fala que devemos focar no Velho Testamento, e quando ele fala de Velho Testamento, ele meio que atualiza, meio que faz que esse Velho Testamento ele fica mais rígido. Na minha visão é essa. Lembrando que quando eu falo um mandamento mais rígido, é um mandamento com mais amor, porque Jesus é amor, Deus é amor. Quando eu falo em rigidez, é porque para nós, que somos pecadores, é um processo de abrir os nossos olhos, remover as escamas dos nossos olhos, a gente enxergar quem é o caminho e seguir em obediência a Ele, e seguir em renúncia a Ele. Não tem como falar de Jesus, não tem como falar da Bíblia sem falar em renúncia, sem falar em obediência, não tem como. E uma frase que eu amo, que é do nosso pastor Arthur, ele sempre fala: obediência gera bênção. Então, não tem como você querer receber uma bênção de Deus sem estar em obediência a Ele. E para finalizar, eu deixo aqui uma pergunta para você. Qual é o caminho que você escolhe? Qual é a sua decisão?